Muito boa tarde para você. Olha, no primeiro dia do decreto que proíbe banho de mar e que fecha o comércio na capital, flagrante de desrespeito às medidas sanitárias. No Nordeste e outros estados antecipam feriados para conter o avanço da Covid-19 e a gente faz esse giro pelo Nordeste aqui na Band. Prefeitos pedem apoio internacional para enfrentar a pandemia. Esses e outros destaques agora em primeiro plano. Olha, hoje, primeiro dia do recesso sanitário aqui na Paraíba, porque não é feriadão, né, gente? É um recesso sanitário. Claro, com medidas que foram adotadas em função do avanço da pandemia. Então, já hoje, no primeiro dia, né, dessas medidas, desse recesso sanitário, vendedores ambulantes ignoraram as medidas restritivas que fecharam o comércio. Eles justificaram, você vai ver na reportagem e vai ver também que, apesar de tudo, na orla, flagrantes de irregularidades. Muita gente sem máscara e tomando, inclusive, banho de mar, o que está proibido. Decreto estadual que antecipou feriados para conter o enfrentamento da Covid-19 no estado, lojas fechadas, comércio quase vazio e apenas serviços essenciais funcionando. Os serviços considerados essenciais pelo governo do estado e que poderão funcionar nos próximos dias são postos de combustíveis, supermercados, padarias, lojas de conveniência em postos de combustíveis, também açougues, agências bancárias, restaurantes e lojas de manutenção automotiva. Esses dois últimos apenas com atendimento delivery, justamente para evitar aglomerações. E mesmo com todas as restrições, ainda foi possível observar várias pessoas andando pelas ruas. E cada um tinha um motivo. Levar minha filha para o dentista, que já estava marcado. Como ela já estava marcado, por isso eu saí com ela. Mas fora isso, também só tenho saído para coisas essenciais. Eu vim porque eu vim no médico, mas eu não saio de casa. Eu só vim porque eu vim resolver um negócio no banco ali, foi só chegar e voltar. No centro, vimos ainda vendedores ambulantes que justificaram o descumprimento do decreto pela falta de auxílio emergencial. Para a gente que trabalha ambulante não está não, porque nós não estamos faturando, a loja é tudo fechada. E ele também não dá ajuda de nada a gente. Primeiro uma cesta base, alguma coisa, mas nada disso está dando a gente, né? Do outro lado da cidade, na orla, cenário de férias. Apesar da proibição, o que não faltou foi gente sem máscara. No calçadão, apesar de permitida a prática de exercícios, o uso da máscara também não era regra. Pois é, gente. E a gente vai dizer o que para essas pessoas que, de fato, né, tiram seu sustento dali, da venda do dia a dia, né? Enfim, a gente vai dizer o que para essas pessoas? Cadê o governo federal? Cadê o auxílio emergencial para essas pessoas? Governo estadual, a gente precisa acelerar a distribuição de cestas básicas também para quem está precisando, né? Afinal de contas, quem tem fome tem pressa. Bem, o governo, inclusive, aqui o governo do estado publicou uma retificação, né, uma correção no domingo do decreto autorizando o funcionamento de instituições e organizações responsáveis pela operacionalização de programas de microcrédito e de atividades portuárias, né, no Porto de Cabedelo. Mas a gente está aqui também fazendo esse papel de cobrança, tem que cobrar, né? Quem vive do apurado do dia está desesperado e está desesperado com razão. Olha, os embarques no terminal rodoviário de João Pessoa, nos demais terminais estaduais, estão suspensos por conta do decreto, tá? Mas é bom lembrar que aqui apenas o desembarque de passageiros de outros estados está permitido, o intermunicipal não. E essa medida vale até o dia 2 de abril. Vamos ver agora como é que estão as restrições nos estados do Nordeste para tentar barrar o aumento dos casos de Covid-19. Assim como na Paraíba, alguns estados anteciparam os feriados. Todo o comércio considerado não essencial está fechado, como lojas de rua e shoppings. Só podem funcionar serviços de saúde e de alimentação.
As medidas já começaram a surtir efeito na redução da fila de regulação, mas as taxas de ocupação dos leitos de UTI continuam altas. Quanto mais medida restritiva, quanto menos aglomeração, maior distanciamento social, menor a possibilidade de transmissão e menor será o número de pacientes doentes. Para reduzir a circulação de pessoas no estado durante o feriado da Semana Santa, as viagens de ônibus intermunicipais foram proibidas. Além disso, o governo do estado decretou toque de recolher entre 6 da noite e 5 da manhã, valendo até o início de abril. Aos finais de semana, a venda de bebidas alcoólicas também está proibida. Aqui na Bahia, para que as medidas restritivas comecem a ser relaxadas, é preciso que durante 5 dias seguidos, a taxa de ocupação dos leitos de UTI fique igual ou abaixo de 80%. Aqui em Natal, o comércio não essencial continua fechado. Bares e restaurantes só podem funcionar nos sistemas delivery e takeaway. Escolas e instituições de ensino superior tiveram as aulas presenciais suspensas. Apenas 70% da frota do transporte público está nas ruas. As medidas mais rígidas começaram a valer no último sábado, uma tentativa de diminuir a taxa de ocupação de leitos que segue acima de 95% em todo o estado. Desde o início da pandemia, esta é a primeira vez que o governo e a capital potiguar publicaram um decreto em conjunto. As medidas restritivas seguem até o dia 2 de abril. A situação agora é bastante delicada. Por isso, nós tomamos essa medida de fechar o comércio e atividades não essenciais durante 15 dias. Aqui em Alagoas, o último decreto que colocou todo o estado na fase vermelha também instituiu um toque de recolher, que vale das 9 da noite até as 5 horas da manhã. No comércio, lojas do centro e dos shoppings seguem abertas, porém com diminuição nos horários de funcionamento. As medidas restritivas mais rígidas foram impostas para bares e restaurantes, que até o fim de março só podem funcionar nas modalidades Pague Leve ou por delivery. O acesso às praias também foi regulado, não sendo possível frequentá-las aos fins de semana. A Paraíba vive o pior momento da pandemia. A ocupação hospitalar das UTIs ultrapassa os 86%. Para tentar restringir a circulação de pessoas e a contaminação da Covid-19, o governo do estado instituiu um feriado e antecipou outras 3 datas até o dia 4 de abril. Estão suspensos transportes intermunicipais, o atendimento nas repartições públicas e as aulas presenciais. Missas e cultos também continuam suspensos. Jogos de futebol profissional, eventos esportivos estão proibidos. O toque de recolher das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã também foi mantido. As medidas são válidas para cidades em bandeiras laranja e vermelha. Em João Pessoa, pior situação do estado, com 92% dos leitos de UTI ocupados, comércio e shoppings ficam fechados. Restaurantes só podem funcionar em sistema delivery até as 9h30 da noite e as praias continuam fechadas. As medidas mais duras têm resultado no crescimento do isolamento social. Considerando, então, que as medidas restritivas estão tendo mais repercussão nos finais de semana, é válido também a antecipação de feriados para que a circulação durante a semana também suba. Aqui no Piauí, um novo decreto do governo do estado determina a suspensão do transporte intermunicipal durante a Semana Santa. No litoral, os acessos às praias também estarão fechados. O feriado de Nossa Senhora Aparecida foi antecipado para esta sexta-feira. Na terça-feira, será antecipado o feriado de Corpus Christi. As medidas mais restritivas seguem até o próximo final de semana. Com a decisão, o governo do estado espera frear a contaminação por coronavírus pelos próximos 10 dias aqui no Piauí. O estado já se aproxima de 200 mil casos e quase 4 mil mortes pela doença. O nível de contaminação está muito elevado e, em consequência disso, o número de internações, seja em leito clínico, seja em leito de UTI, tem crescido bastante nas últimas semanas. Aqui em São Luís foi determinado pelo governo do estado o fechamento do comércio não essencial na sexta, sábado e também no domingo. Essa é a medida mais rígida já adotada neste ano. Bares e restaurantes vão ficar fechados e apenas o serviço de delivery vai funcionar com horário limitado, até às 11 da noite. Supermercados fecham às 9 da noite.
Olha, todas essas medidas, elas são necessárias para evitar o crescimento no número de contaminados e, obviamente, o crescimento no número de mortes por Covid-19 também. O secretário executivo de Gestão da Saúde da Paraíba, inclusive, faz um alerta sobre isso. Nessa semana, nós temos uma oportunidade em todo o país. É a oportunidade de, com feriados reunidos, todos nós possamos fazer um gesto. É uma chance. Um gesto de respeito aos profissionais de saúde e às vidas que se foram e aquelas que precisam ser protegidas. Esse gesto é ficar em casa. Você precisa entender a importância disso. A chance de você estar na segurança do seu lar com a sua família. Não é momento de festa, não é momento de comemorações. Nós não temos muito a comemorar. São mais de 300 mil vidas perdidas no nosso país. Eu quero chamar a sua atenção para um outro detalhe. Cuidado com a intensificação de inverdades sobre vacinas. Muitas pessoas dizendo vacina não serve para nada, vacina faz mal, eu não tomo essa vacina, especificamente a Coronavac. Eu lamento que pessoas tenham coragem de fazer isso com outras, colocar a vida de outras pessoas em risco. Mas vai aqui um dado simples. O Brasil tem 2 vacinas, a Coronavac Butantan e a Covishield Fiocruz, que são vacinas excelentes. Depois de 60 dias da primeira picada, a Coronavac impede que você precise de hospital. Depois de 118 dias da primeira picada, a Covishield Fiocruz impede que você precise de hospital. Se você tem chance de se vacinar porque está no seu momento, não perca essa oportunidade por nada. É a chance que você tem de ter uma proteção que o mundo inteiro está precisando. Pois é. Então, mais claro que isso, só 2 disso, né? Dr. Beltrame foi extremamente didático, só faltou desenhar. Então, fica aí a dica para você. Fica em casa. Esse é o momento. Se proteja, proteja todo mundo, porque o seu comportamento, o meu comportamento é extremamente importante nesse momento tão crítico da doença. E não tem essa de tomar, não tomo tal vacina, não tomo tal vacina. Enfim, tudo isso testado, cientificamente testado, aprovado, são seguras, né? Então, a gente precisa, gente, ter também lampejo de consciência. Não dá para estar negando o tempo inteiro, porque o negócio está aí batendo na nossa cara e matando pessoas, né? A Paraíba registrou no último boletim, no fim da tarde do domingo, 1.203 novos casos de Covid, inclusive. 43 mortes também foram confirmadas, 23 delas ocorridas de fato nessa janela, né, de 24 horas. Em todo o estado foram confirmados 255.502 casos da doença. Temos aí essa marca triste, de 5.552 óbitos, ou seja, 5.552 vidas perdidas para a Covid-19. Inclusive, entre essas vidas, eu não cheguei a falar aqui com vocês, compartilhar com vocês, mas há 9 dias eu perdi um professor e amigo, o professor Wellington Pereira, para a Covid-19. Dias antes, ele tinha perdido o irmão para a Covid-19. E agora, a esposa dele morreu também por causa da Covid-19. Uma tragédia familiar. A filha do casal ficou, uma menina de 18 anos, completados, inclusive, no dia da morte do pai. Gente, isso é uma tragédia. E vida não tem preço. E pode ser um de nós a qualquer momento, pode ser alguém da nossa família. Então, pelo amor de Deus, jovens aí, também, principalmente vocês que estão adoecendo e precisando de UTI, coloquem a mão na consciência, né? A negação não vai resolver agora. Ou a gente está contra ou a favor do vírus. Você quer estar de que lado? Ou está pela vida ou pela morte, né? É simples assim. E veja, a ocupação de leitos de UTI adulto em todo o estado está em 87%. Na região metropolitana de João Pessoa, 92%. Não está baixando. Na região de Campina Grande, 77%. Quando a gente vai para o sertão do estado, 94%. Ou seja, a situação está crítica ainda, e muito disso em função do comportamento equivocado de tanta gente. Em todo o estado, há 7 pacientes aguardando um leito de UTI. Felizmente, baixou essa fila, mas os números alteram todos os dias, né? É muito volátil.
20 pessoas estão aguardando um leito de enfermaria, 17 delas em UPAs aqui da capital, esperando, portanto, socorro, ajuda especializada para poder vencer essa doença. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, foram internados em 24 horas 87 pacientes. Isso dá uma média de um paciente internado a cada 16 minutos na Paraíba. A gente não pode normalizar isso e achar que está tudo bem, né? Em João Pessoa, hoje, os postos de vacinação foram abertos, mas só para quem precisava tomar a segunda dose da vacina Coronavac, né, do Butantan. Quem tomou a primeira dose dessa vacina até o dia 2 de março teve a oportunidade de tomar a segunda dose nos locais de vacinação das 8 da manhã ao meio-dia. Enquanto a matéria estava aqui no ar, eu entrei em contato com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de João Pessoa e fui informada, né, porque tem muita gente. Hoje cedo na redação eu atendi ligação de pessoas querendo saber, e amanhã, como é que vai ser a vacinação em João Pessoa? A gente ainda não sabe, né? De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura, essa informação só vai ser divulgada logo mais, por volta das 5, 6 horas, aí, ou até mesmo às 7 da noite. Então, só no fim do dia é que a gente vai saber como é que vai ficar o esquema de vacinação. Pelo menos essa é a mensagem, é a informação que a gente tem agora. Obviamente, a gente vai continuar checando tudo isso e saindo uma informação para você, né? Saindo informação sobre isso antes das 5 da tarde. Também você pode acompanhar na nossa programação na rádio Band News FM Manaíra, a 103.3 FM. Sintoniza na Band News, que é notícia 24 horas por dia, e a gente vai te deixando atualizado sobre tudo isso, tá? Aqui, mais de 11 mil pessoas foram vacinadas no fim de semana. Falo da capital. No sábado, foram 5.269 idosos acima dos 63 anos, entre eles o prefeito Cícero Lucena, também a primeira-dama da capital, Laura Emília Lucena. Eles tomaram a primeira dose da vacina no Santuário Mãe Rainha, no Aeroclube. Cícero ressaltou o trabalho dos profissionais de saúde, a importância da vacinação para combater a Covid. Motivo de alegria, é a alegria que você, que são mais de 100 mil pessoas já vacinadas aqui na nossa cidade, sente a receber a vacina. É a certeza de que nós estamos no caminho certo, é a atitude correta que vai nos ajudar a vencer essa pandemia. E pedir também a você que já tomou a primeira, quando chegar a sua data da segunda, que venha tomar, porque só assim irá complementar a imunização. Por isso é que há todo esse esforço da Prefeitura, dos que fazem a Prefeitura, da área de saúde, que eu aproveito aqui para mais uma vez demonstrar o meu reconhecimento e agradecimento a esses profissionais, porque eles não têm dia, não têm hora para trabalhar e para cuidar das pessoas. Pois é, né? E gente é máquina que quebra, que cansa também. E a gente tem todos os profissionais de saúde aí também esgotados, gente, com tudo isso. É um ano trabalhando sem pausa, né? Lembrando, a Prefeitura de João Pessoa ainda não informou como vai ser o esquema de vacinação de amanhã, tá? Isso deve ser informado já no fim da tarde. Então, vamos para o vacinômetro agora, para a gente ter ideia de quantas pessoas já foram vacinadas na Paraíba. 349.125 pessoas já tomaram a dose da vacina, já foram imunizadas com a primeira dose, tá? 83.525 já tomaram o reforço da vacina, né? Então, a gente tem 432.650 doses aplicadas, de um total aí de 656.630 doses da vacina Coronavac e da AstraZeneca que já chegaram, que já foram distribuídas. Em João Pessoa foram vacinadas 95.666 pessoas, né? Essas receberam a primeira dose, enquanto que 19.537 pessoas tomaram o reforço da vacina, ou seja, a segunda dose, completando aí o ciclo vacinal. E a Secretaria de Estado da Saúde ampliou o número de leitos para pacientes com Covid-19 na maternidade Frei Damião. Foram abertos mais 53 leitos, sendo 40 de enfermaria e 13 de UTI. Para ativar, na verdade, esses 53 leitos, o governo investiu mais de R$2 milhões em estrutura, em equipamentos. Os respiradores foram doados pelo Ministério da Saúde. Em todo o estado, na rede pública, há 1.204 leitos de enfrentamento à Covid. 672 deles são leitos de enfermaria e 532 são leitos de UTI.
Em Campina Grande, um ano depois dos primeiros casos de Covid-19, né, o número de contaminados não para de crescer. A gente vai ver isso na reportagem do Marcos Vasconcelos. Era março de 2020, 2 dias depois da confirmação do primeiro caso de Covid-19 na Paraíba. O então prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, usou as redes sociais para anunciar medidas preventivas. A primeira delas é o fechamento dos shopping centers da cidade. Mesma medida estamos adotando para os parques da Liberdade e Parque da Criança. Na época, por segurança, muita gente passou a trabalhar de casa, o home office. O que ninguém imaginava era que a pandemia iria durar tanto. 15 de março do ano passado foi a última vez que eu saí de casa para um trabalho externo. Eu tinha 2 trabalhos, um externo e um interno, e acabou que por conta da pandemia esse meu trabalho externo foi cancelado, fiquei só com o meu trabalho em uma agência de publicidade. Dia 27 de março de 2020 foi registrado o primeiro caso de Covid aqui em Campina Grande. De lá para cá, os números só fizeram aumentar de uma forma assustadora. Até agora, de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, 23.502 casos foram registrados. 22.157 pessoas se recuperaram, mas 608 pessoas perderam a vida para a Covid-19. É quase 2 mortes por dia na cidade. Em 12 meses, são centenas de histórias interrompidas e vidas marcadas para sempre. A família desse editor de vídeo pegou a Covid no mês passado. Hoje, ele vive entre o alívio de estar se recuperando e o luto. Passei 5 dias internado no Dom Pedro, né? Tive um comprometimento no princípio, a priori de 25%, depois agravou para 50%. O pai seguiu o mesmo tratamento, mas não melhorou. Teve que ser entubado e acabou não resistindo. Foram dias difíceis, né? Ele lutou até onde ele pôde. O que eu posso dizer é que ele se cuidava muito, a gente sempre se cuidou muito. As histórias de mortes e de famílias destruídas passaram a fazer parte do dia a dia de quem está na linha de frente do combate à Covid. Que a gente passa a conviver com aquele paciente, passa a conviver com aquele familiar, então a gente acaba se apropriando da dor daquele paciente, da dor daquele familiar. Então a gente sente, a gente fica cansado, a gente fica triste, até porque nós somos seres humanos além de profissionais. Então a gente tem esse sentimento porque a gente sente que é uma pessoa da nossa família que a gente está cuidando. Só que tanto tempo depois e com números crescendo, os profissionais estão esgotados. Principalmente emocionalmente, né? Então, assim, por isso que a gente pede, se cuidem, gente, tomem cuidado. Não estamos de brincadeira, é o mundo. Não é aqui, pra gente não achar, é só aqui. Não, é o mundo que vive hoje isso, né? A gente precisa gritar isso para as pessoas poderem entender. Entendeu? A gente está aqui por elas e estamos aqui por elas, mas cada um precisa cumprir a sua parte e ter a consciência do que estará acontecendo. Pois é, né? A gente fica batendo nessa tecla, porque de fato está precisando muita gente de um tapa de consciência. Olha, o Brasil concentra hoje o maior número de mortes diárias pela Covid-19 em todo o planeta, tá? Por causa disso, prefeitos e prefeitas que integram a Frente Nacional, né, de Prefeitos gravaram um vídeo onde eles pedem ajuda internacional para que o Brasil volte a crescer. Nós somos prefeitos do Brasil e precisamos de ajuda. Estamos vivendo a maior crise sanitária e humanitária da nossa história. A Covid-19 causou perdas irreparáveis. Casos graves e óbitos parecem ter virado rotina em nossa cidade. Estamos atrasados e vivendo um colapso no sistema de saúde, no turismo, na economia e na vida do povo brasileiro. Cada minuto importa nesta luta. O vírus se replica rapidamente, sofre mutações, a transmissão aumenta. É uma questão de tempo para mais variantes e mortes. Chegamos a uma fase crítica de ocupação de leitos de UTI. A falta de insumos em todos os municípios nos torna um grande epicentro da pandemia, com milhares de mortes por dia. A cada dia, um novo recorde em comparação a outros países que já conseguem ver o novo normal. Enquanto isso, nossos profissionais da linha de frente seguem lutando contra esse mal invisível e perigoso. E o nosso novo normal continua repleto de luta.
Uma tragédia pessoal, afetiva e material, vivenciada pelas famílias, que ficarão marcadas por gerações. O que estamos vivendo no Brasil hoje impede assistência adequada aos pacientes. As melhores práticas internacionais e as medidas sanitárias de prevenção enfrentam fortes barreiras para proteger de forma efetiva os brasileiros. novas variantes surgem, cada vez mais transmissíveis e já prevalentes em todo o país. a esperança por dias melhores, mesmo sofrendo com tantas barreiras. Acreditamos que com a ajuda de outras nações, podemos disponibilizar leitos, medicamentos, testagem gratuita, vacinas, oxigênio, auxílio às populações mais vulneráveis. Acreditamos na ciência e precisamos de mais vacinas. Precisamos começar agora a acelerar os programas de vacinação. aumentar as medidas anti-aglomeração, punir informações falsas, reforçar as medidas preventivas e o mais importante, precisamos trazer a esperança de volta. Quanto maior a proporção da população vacinada, menores os riscos. Somos nós, prefeitos, os responsáveis por vacinar a população dos nossos municípios. Por isso, estamos unidos, pedindo socorro. No Brasil, os prefeitos estão fazendo a sua parte, promovendo o isolamento social, o uso de máscaras e tomando medidas firmes para restringir a circulação das pessoas e impedir a contaminação pelo Covid-19. Tudo isso para proteger a população. Fortaleza precisa de ajuda. Belém precisa de ajuda. Pelotas precisa de ajuda. Salvador precisa de ajuda. Florianópolis precisa de ajuda. Caruaru precisa de ajuda. O Rio precisa de ajuda. Aracaju precisa de ajuda. O Brasil precisa de ajuda. Pois é, o Brasil precisa de ajuda e a gente precisa fazer a nossa parte, né? A gente bate na tecla, porque a gente está na era do óbvio, tem que ficar falando óbvio o tempo todo, porque tem gente que desrespeita e que não entende. Vou para o intervalo, volto já. Olha, em Brasília, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou participação na audiência pública da comissão sobre a Covid, né? Comissão que está sendo, essa audiência que está sendo realizada hoje, na verdade, que vai ser a partir das 4 da tarde, lá no Congresso mesmo. Informações direto de Brasília com Fernanda Martinelli. Olá, Rejane, boa tarde a você, boa tarde a todos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou presença na audiência pública, que será promovida pela comissão que trata sobre as irregularidades e cobra ações em relação à pandemia da Covid-19 no Brasil. De acordo com a agenda, os parlamentares devem questionar o ministro da Saúde em relação ao Plano Nacional de Imunização e de que forma ele pretende continuar sendo realizado. Queiroga já declarou que vai vacinar cerca de 1 milhão de pessoas por dia em todo o Brasil. E para isso tem mantido reuniões e conversas com laboratórios que produzem a vacina contra o coronavírus para aquisição de novas doses e distribuição entre estados e municípios. Um outro tema que também deve entrar em debate nessa comissão são as investigações por parte do Ministério Público Federal em relação a um possível superfaturamento na compra de máscaras pelo Ministério da Saúde em 2020. De acordo com o levantamento dessas investigações, esse superfaturamento aconteceu na compra de 2 modelos de máscara. A máscara cirúrgica, que teve uma variação de 116% em relação ao preço real, e a máscara KN95, com a variação de 795%. De acordo também com essas investigações, foram gastos mais de 765 milhões de reais em 6 contratos, ainda assinados pelo primeiro-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, e que tiveram continuidade com os outros 2 ministros, Nelson Teich e Eduardo Pazuello. Cabe agora a Marcelo Queiroga, que está no comando do Ministério da Saúde, levar esclarecimentos em relação a esses contratos para sanar as dúvidas do Ministério Público Federal. Olha, as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, vão ser divulgadas hoje a partir das 6 da noite. Os participantes podem conferir os resultados individuais das provas na página do participante
ou no aplicativo do Enem. Para ter acesso às notas, basta entrar, né, na página utilizando o login, né? Você que é aluno utilizando o seu login. Caso tenha esquecido a senha, aí o sistema permite fazer a recuperação, basta inserir o CPF. É isso. Fico por aqui. Obrigada pela companhia. Boa segunda para você. A gente volta a se encontrar amanhã.